Falar de saúde, como eu falei no programa, no início do programa, muitos males poderiam ser tratados a partir da palavra muito simples chamada perdão. Para falar desse tema, nós convidamos a psicóloga Bernadette Lauter, que vai falar para a gente. Qual a importância do perdão? Bernadette, tudo bem contigo? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada. Bernadette, muitas doenças, segundo os pesquisadores, poderiam nem existir Poderiam ser evitadas. Se a pessoa lá atrás tivesse perdoado um problema de família, digamos assim. Com certeza. É verdade isso, Bernadette? Sim, com certeza. Como é que a ciência explica isso? Porque, na verdade, o que é o perdão? O perdão é um recurso psicológico que todos nós temos para que a gente possa elaborar, de alguma forma, alguma situação né, que nos causou dor, que nos causou sofrimento. Okay. Né? E aí, o que acontece? Quando eu não consigo elaborar isso, eu vou deixar esse sentimento guardado em algum lugar dentro de mim. Olha que né? coisa, hein? E com o passar do tempo, por mais que você diga, não, aconteceu algo muito ruim na minha vida, mas eu esqueci, né? Mas você não elaborou. E aí, em algum momento, você pode estar sofrendo, o seu corpo sofre. A gente costuma dizer que o que a mente não elabora, o corpo aflora. Né? E o que a mente não esquece, o corpo padece, né? Sem dúvida. E a gente paga o preço. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Muitas patologias começam na cuca. A maioria delas, né? Estão ali, né? A maioria delas. Presentes? Sem dúvida. Como é que a pessoa consegue fazer esse processo do perdão? Perdão. Então, na verdade, assim, como é que eu sei se eu perdoei ou se eu não consegui perdoar a determinada situação? Porque o perdão, na verdade, ele tem 3 faces, né? O perdão acontece, por exemplo, por situações que você precisa pedir o perdão para alguém, quando você toma consciência de que em algum momento da sua vida você fez algo que magoou outra pessoa. Assumiu, vai lá e olha. Assumiu o erro, exatamente. Exatamente. Outro aspecto é quando alguém me magoou, né? E eu me senti extremamente prejudicado. Pelo teu expertise, o que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Na verdade, é a terceira faceta. A terceira? O auto-perdão. Ah, o auto-perdão. O auto-perdão. O aceitar. É o que a gente mais Puxa percebe, vida, é a maior demanda no consultório. Meu Deus do céu, as pessoas não se perdoam por algo que cometeu aconteceu no passado. Exatamente. Brigou com o pai, brigou com a mãe, Exatamente. ofendeu. E aí, às de repente, vezes as essa pessoas pessoa falecerem. não- Elas, puxa Isso. vida, eu brigava tanto com meu pai, com a minha mãe. Exatamente. Né? Brigava com meu marido, coitadinho, né? E agora ele foi embora, né? E agora o que eu faço? Que eu fiquei com faço? essa dor, eu fiquei com esse peso. Né? coisa, hein? Então, o que vou fazer nesse momento? Ela precisa olhar, rever toda aquela questão, porque não é o fato de você colocar uma pedra em cima, por exemplo, ou vou esquecer, não, precisa ser elaborado. Como é que eu elaboro isso? Olhar, lembrar em que situação que aconteceu aquilo, observar o contexto, porque alguns recursos nós não tínhamos, né, no passado. Mas Bernadette, mexer nessa gaveta fechada muitas vezes há muitos anos, ela não vai levantar toda aqueles ganchos. Vai levantar né? toda a poeira para que realmente ela possa sair. Lá, fecha. E aí? Só que aí, exatamente, para que se possa construir uma nova casa, você precisa demolir a antiga. Precisa limpar, né? Exatamente, precisa limpar tudo. É que nem o computador, se eu não de vez em quando não deletar, ele acaba saturando a memória, exatamente, exatamente. Então é importante a gente olhar para dentro da gente e olhar como foi que aconteceu, olhar todo o contexto. Por exemplo, uma outra questão que é muito, muito comum no consultório é a questão da traição. Né, no relacionamento, a traição de um amigo, entre marido e mulher, né, de um familiar. E aí fica, muitas vezes, a pessoa, ela desenvolve, no momento em que acontece esse fato, ela desenvolve algumas crenças. Então, por exemplo, eu fui traída lá pelo meu companheiro. E aí eu nunca mais consigo desenvolver um novo relacionamento em função daquilo. Aquele famoso pezinho atrás. Exatamente. Então, esse pezinho atrás significa que você não perdoa. Poxa vida, hein? Né? E muitas vezes não é o fato de você perdoar o outro, é você perdoar a si mesmo. E aí começa né? a acontecer aquelas crenças limitantes. Exatamente. E sempre dentro desse processo, principalmente da traição, sempre tem a questão das duas partes, não é, Mário? Eu tenho que olhar e observar qual é a parte minha no contexto, né? Qual é a minha porção de responsabilidade, porque normalmente sempre existe ambas as partes, né? As duas partes juntas é que construíram aquela situação. Aí a pessoa de casa pergunta para você, mas Bernadette, o que eu faço?
Perdoa ou não perdoa? Nós estamos falando aqui de um perdão sentimental, de um casal aí, né? Um ou outro traiu. Perdoa ou não perdoa? E aí? Qual é o fiel dessa balança aí? A pessoa primeiro precisa entender se ela tem recurso interno para perdoar, né? Porque às vezes só o de falar, boca pra fora. exatamente. Não adianta, né? Não adianta, porque aí na primeira situação, na primeira discussão, a primeira reunião de família que tiver, exatamente, exatamente. é isso, verdadeiro. Exatamente. Volta tudo. Volta tudo, então quer dizer que o perdão não aconteceu. Agora, se você percebe que você realmente vale a pena investir nesse relacionamento, então eu vou conversar e nós vamos fazer um novo contrato, né? Mas perdoa, então não mexa mais depois, né? Jamais. Jamais, né? Jamais. Encerrou. Aí, claro, agora a vida daqui para frente, né? Então, e aí você se libera daquele peso. Difícil, é verdade. O ser humano é algo muito Por isso complexo. que o perdão é um processo, né? Eu preciso entender toda a situação, o cenário, qual foi a minha porção de responsabilidade, qual foi a porção de responsabilidade do outro. O ser humano é muito complicado. Lá, aquela passagem bíblica lá de que Cristo dá outra face, né? Exatamente. Como forma de perdão, é algo que nós, puxa vida, né? Mas como que eu vou? A pessoa me magoou, será que eu vou ser tão... E aí, verdadeiro? Porque, sabe por que a maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar? Porque elas entendem o perdão como algo... Sinal de fraqueza? Exatamente. É isso. Exatamente. E é o contrário, né? É exatamente o contrário. O Mahatma Gandhi, né, fala que, na verdade, a capacidade, a possibilidade de perdoar, você tem que ter muita coragem. Porque, olha só, a pessoa não gosta, a outra brigou, mas leva ela... a ferro e fogo, né? Não, leva ela nas costas a vida inteira, sem estar lembrando, né? Sim, e leva aquele peso. fardo. É um fardo, na verdade, né? Como é que inicia esse processo? Não pode ser sozinho, tem que ser com um profissional, né? Sim, claro, vai buscar uma ajuda. Se você realmente percebe que eu não tenho recursos, por mais que eu deseje perdoar, eu quero perdoar, mas eu não consigo, né? Aí vai buscar uma terapia, procura entender quais são os recursos que te faltam, observa onde foi. Na verdade, tem que primeiro entender a situação onde aconteceu, né? Okay. E precisa aceitar, né? Então eu aceito que essa situação aconteceu, realmente não quer dizer que você tem que se reconciliar com a pessoa e ela fazer parte da sua vida, não necessariamente. Às vezes a pessoa, você pode nunca mais viver com ela, se relacionar com ela, mas é importante que esse sentimento, esse ressentimento, né? Essa coisa de pensamento ficar ruminando na sua mente, é isso que te faz mal, vida, hein? né? Terrível. Então quando você consegue elaborar isso de uma forma bacana, aí então você consegue perdoar. O Bernadette, para o teu expertise já de consultório, o que você viu assim de mais diferente em termos já... Porque a gente começou falando que o corpo não perdoa, né? Sim. O corpo dá N sinais que... Sim. O que você pôde lá presenciar de pessoas que chegaram lá relatando fobias que você detectou que era falta de perdoar? Sim. Principalmente na questão do auto-perdão, sentimento de culpa. Sentimento de culpa. O sentimento de culpa tão forte que desencadeou na pessoa a síndrome de pânico. Olha que coisa, hein? E aí ela começa a ter crises de pânico em situações das mais variadas. Então, sempre quando ela se sente culpada, parece que o mundo precisa funcionar em torno dela, né? E tudo que ela faz está errado, vai errar em algum momento, e aí ela entra em crise. Como é que acontece, para a gente terminar, como é que acontece dentro de uma anamnese, dentro de uma consulta clínica? O psicólogo e o seu paciente, é isso? Sim. Vão desatando nozinho por nozinho ou puxa o fio de uma vez só? Não pode puxar o fio, de forma alguma. Na verdade, é um processo primeiro de conhecimento, você tem que gerar um vínculo, né? O paciente precisa ter total confiança. Tem que ter uma empatia, né? Claro, do paciente e o seu psicólogo. Claro. Precisa acontecer esse que a gente chama de vínculo terapêutico, né? E aí a gente começa a entender dentro do... Primeiro, ele sempre vem com um sintoma, e aí esse sintoma ele vai ser desvendado, entendendo a causa. Né? E aí quando ela consegue entender a causa, ela consegue ressignificar, dar um novo significado, porque não adianta a gente não consegue mais mudar o passado. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Semana passada, no programa passado, eu entrevistei uma outra profissional da tua área, uma psicóloga, que ela veio falar do mês da saúde mental, que
que é o mês de outubro, né? Outubro, isso. E ela veio falando o seguinte, as pessoas têm dificuldade para quebrar esse tabu e aceitar que é hora de procurar um psicólogo, um psiquiatra e dizer, ó, estou com um problema psicossomático. Exatamente. Porque ainda é visto como um tabu, né? Até mesmo dentro das empresas, né? O cara diz, ó, vou no dentista, tudo bem. Vou no gastro, beleza. Agora é difícil a pessoa chegar lá para o patrão, não, patrão, eu estou indo na psicóloga, não estou muito bem na cabeça não, cara. Opa! Não, ainda existe isso, ainda, infelizmente. Ou está diminuindo essa... Ainda existe, infelizmente existe uma parcela. Claro que tem diminuído bastante, mas ainda existe uma parcela grande de pessoas que acreditam, né? Que tem vergonha de falar que vai ao psicólogo. E assumir, né? Que está precisando de ajuda, exatamente. E é muito tão simples, né? E a qualidade de vida aumenta de uma forma cuidar da cabeça é absurda. muito importante, né? Sem Quando dúvida. a maquininha aqui vai bem, o resto... Tudo, na verdade, acontece aqui antes, né? Depois o corpo. Para quem quer conhecer o trabalho da psicóloga Bernadette Lauter, como é que faz? Me encontra nas redes sociais, Bernadette Lauter, Instituto Bernadette Lauter. Eu também faço um trabalho nas empresas, né, como coaching, como psicóloga, desenvolvendo equipes, né? Bacana. E também nosso trabalho no consultório. Bacana. Bernadette Lauter, vocês me encontram. Volta mais vezes aí, Bernadette. Ok, obrigada. Deixar o povo bem equilibrado aí. Será um prazer.